Eu peço a você que nesse momento abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Estamos prosseguindo nessa série de exposições nessa carta. Hoje trabalharemos com apenas um único versículo, o versículo 18. O tema desse sermão é um chamado à vida de oração. Um chamado à vida de oração. Diz assim a palavra do Senhor. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Curva a sua cabeça. Hoje nós vamos tratar então desse assunto fundamental e importante para o cristianismo, a vida de oração. É uma convocação à vida de oração. Nós temos visto, desde que adentramos o 4º capítulo dessa carta, nós já estamos carecas de saber que essa carta é dividida em duas partes. A primeira parte, que vai até o final do capítulo 3, é bem doutrinária, e a parte final, que começa no capítulo 4, é bem prática. Então, desde que adentramos o 4º capítulo desta carta, nós temos percebido como todo conhecimento teológico, quando usado de maneira piedosa, desemboca em uma caminhada mais íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o resultado disso, óbvio, é vida santa. O 4º capítulo, ele inicia com um rogo de Paulo. Ele diz assim: eu, como prisioneiro de Cristo, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nós já aprendemos que isso traz implicações no convívio, por exemplo, entre os membros dessa igreja. Nós já vimos isso. Nós vimos que os membros são convocados a se esforçarem para manter a unidade da paz, aquela unidade que foi gerada pelo Espírito Santo, pelo vínculo da paz. Também nós sabemos que nós devemos andar de maneira digna da nossa vocação, vivendo o imitatio Dei, ou a imitação de Deus. Quando você corre os teus olhos lá para o capítulo 5, primeiro versículo, Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus. Viver a vida digna da nossa vocação é nada mais, nada menos do que viver a vida imitando Deus. O imitatio Deus. Paulo diz que nós devemos imitar a Deus como filhos amados e andar em amor. Como que eu faço isso? Andando em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus e aroma suave. Você também deve se lembrar que os capítulos 4 e 5 são marcados por inúmeros imperativos. Andar de maneira digna da nossa vocação ou imitar a Deus pode ser expresso através da obediência desses imperativos. De igual modo, a vida digna de uma vocação, ou a vida que imita a Deus, ou a vida cheia do Espírito Santo, também pode ser percebida e deve ser percebida dentro do lar. Porque o marido que imita a Cristo, evidentemente ele vai amar a esposa como Cristo amou e se entregou por ela. A esposa que imita a Deus, a esposa que vive de maneira digna da sua vocação, ela será uma excelente auxiliadora para o seu marido. Os pais cheios do Espírito Santo, eles vão criar os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Também aprendemos que os funcionários e os patrões cheios do Espírito Santo respeitarão e farão de tudo visando o bem do outro. Por fim, nós adentramos no conhecidíssimo texto que trata acerca da armadura de Deus, onde estudamos acerca dos nossos inimigos. Nós aprendemos também acerca das peças da armadura que foram descritas para nós no texto sacro. Se você bem lembrar, eu acredito que vocês devem se lembrar disso, todas as peças da armadura estão de maneira direta ou indireta relacionadas com a palavra, com o conhecimento da palavra de Deus. Naquele sermão, sermão passado, nós aprendemos que sem o uso da panóplia de Deus, ou sem o uso de toda a armadura de Deus, sucumbiremos diante dos ataques de Satanás e suas hostes malignas. Hoje, nesse único verso que está diante de nós, o apóstolo Paulo nos ensinará mais uma estratégia para vencermos essa batalha espiritual, a oração. Você consegue se lembrar de algum episódio na Bíblia onde uma batalha, uma guerra foi vencida através de uma oração? Deve se lembrar
por exemplo, da vitória que o povo de Deus conquistou contra os amalequitas. Lembra que Josué e os soldados foram para a linha de frente, foram para a guerra, enquanto isso Moisés, Ur e Arão foram para o alto de uma colina. Moisés orava. O texto é interessante. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, orando pelo povo, o povo de Israel vencia. Sei que nós não estamos numa guerra física, como aquela guerra que aconteceu naquele tempo, mas nós estamos numa guerra espiritual. As hostes do mal estão se levantando constantemente contra nós. E a oração, assim como deu vitória ao povo de Israel numa guerra física, também nos dá vitória nessa batalha, nessa guerra espiritual. A oração é o meio de graça, então, que nos dará forças para a perseverança neste campo de batalha. E não é surpreendente que a palavra de Deus e a oração são postas lado a lado? A armadura diz respeito à palavra de Deus. Logo a seguir, em seguida, Paulo fala da oração. A palavra, o conhecimento de Deus, sua teologia e agora a sua vida de oração colocados lado a lado. Nesse ponto é preciso alertá-los acerca do equilíbrio necessário. Tenho falado de equilíbrio constantemente, porque nós precisamos de fato ter em certas ocasiões equilíbrio. Em muitas ocasiões, ou em todas as ocasiões. É necessário, então, ter um equilíbrio entre esses dois meios de graça, a palavra e a oração. Pode ser que no nosso meio haja pessoas que tenham um conhecimento doutrinário profundo, alguém 10 em teologia, mas que pode estar sendo reprovado na sua vida de oração. Pode estar teologicamente aprovado, mas reprovado no que diz a sua vida de oração. Pode ser que passe a semana inteira sem sequer orar. Outros podem até serem aprovados na sua vida de oração. Pode orar bastante. Pode orar todo o tempo. Pode orar na fábrica, orar enquanto dirige, com os olhos abertos. Mas pode ser que não tenha conhecimento básico acerca do cristianismo. É preciso haver um equilíbrio entre o conhecimento doutrinário, o conhecimento da palavra de Deus e a vida de oração. No sermão passado, nós aprendemos como a palavra de Deus é uma poderosa armadura de defesa, também de ataque contra Satanás e seus pares. Hoje, nós vamos aprender um pouco acerca da oração. Eu quero dividir o texto com vocês com base nos 4 universais que aparecem no texto. Então, uma divisão fácil do texto, o texto mesmo dá essa divisão natural. Nós encontramos 4 universais no texto. Vamos ver quais são os 4 universais que aparecem no texto. A palavrinha todo, toda e todos são os universais. Paulo diz que devemos, em todo tempo, com toda oração e súplica, buscar a Deus, em todo o tempo, com toda a perseverança e por todos os santos. Facinho de memorizar e facinho também de marcar. Então, no versículo 18, que é o único versículo desta noite, nós somos instruídos a buscar o nosso Deus com toda oração e súplica. Toda oração e súplica. E eu concordo nesse ponto com a afirmação do teólogo William Hendricks, que afirma que Paulo está, nesse momento, enfatizando a comunhão do soldado com o seu general. Lembra que esse texto vem após um contexto de guerra espiritual, onde somos convocados a tomar toda a armadura de Deus, a vesti-la, e agora aparece a oração logo a seguir. O que nós temos aqui, na verdade, é a comunhão do soldado com o seu general, ou, em outras palavras, a comunhão do crente com Deus. Mas de que forma nós devemos nos relacionar com Deus? É uma pergunta simples, óbvia. A resposta está aí no texto, com toda a oração e súplica. O apóstolo Paulo, então, de modo abrangente, ele mostra para nós, os cristãos, que devemos nos apropriar das diversas formas de oração. Existem diversas formas de oração, como, por exemplo, clamores por socorro. Há muitos salmos que são verdadeiros clamores, pedindo por socorro, Senhor, nos ajude. Aquela oração de Pedro, quando ele afunda na água, quando ele teve medo, quando Jesus manda ele vir, ele vai, de repente o vento bate, ele cai. Senhor, socorre-me. É um clamor por socorro. Muitas vezes nós oramos assim.
Outras vezes oramos confessando os nossos pecados, como o nosso irmão Alexandre fez há pouco. Foi uma oração de pecado coletivo. Na sua casa você vai confessar os seus pecados diante de Deus. Podemos orar professando a nossa fé, colocando para fora aquelas verdades doutrinárias que nós absorvemos no culto público, na leitura da palavra, naquele momento de devocional. Você é impactado por uma doutrina e você então professa a fé. Podemos também nos aproximar de Deus com adoração. Aquele momento que nós nos colocamos diante de Deus simplesmente para adorá-lo. Sem pedir nada, simplesmente para adorá-lo. Também há exultação, ação de graças, intercessão, doxologia e etc. Essas são as diversas formas de oração a qual nós devemos buscar a Deus. E Paulo está dizendo que nós devemos nos utilizar de toda oração. E ele dá um destaque para a súplica, que certamente é o que o cristão mais faz. Suplicar. Suplicar por perdão, por socorro e por tudo mais. Mas uma pergunta que ainda precisa ser respondida nesse momento é: o que é oração? Eu tenho certeza que prontamente todos nós aqui nesse recinto responderíamos com uma única voz: oração é falar com Deus. E isso não está errado. Isso é o básico do que é oração, é uma resposta bem basilar. Mas nós podemos nos aprofundar um pouquinho mais para responder essa questão. Se a oração é fundamental para vencer essa batalha, então é preciso entender o que é uma oração. Em 1662, quando John Bunyan estava na prisão, ele escreveu um livreto intitulado Oração, orando com o Espírito Santo e com o entendimento. John Bunyan é aquele homem que escreveu o livro chamado O Peregrino, e outros livros também. E ele estava preso na prisão estava preso ali por causa do Evangelho. E ali ele escreveu alguns livros, e um deles foi esse livretinho chamado Oração, orando com o Espírito e com o entendimento. Enquanto eu estava nessas 2 semanas, por causa do Covid, foram 2 semanas lendo alguns livros sobre esse assunto, sobre a oração, eu me deparei com a definição que o Bunyan fez acerca da oração, e eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês. Eu posso ficar com isso só para mim, então eu quero compartilhar com vocês essa definição, e ela se encaixa perfeitamente com o texto que nós estamos estudando. Olha a definição: oração é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma para Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo. A definição ela se estende um pouquinho mais, mas por falta de tempo eu vou parar aqui, que vai se encaixar certinho no texto que nós estamos estudando. Se você quiser o resto da definição, depois você pode me procurar, eu te empresto esse livro com muito prazer. Oração é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma para Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo. Sendo assim, vamos refletir um pouco acerca dessa definição. Vamos começar então com a primeira parte. Oração é derramar o coração e a alma de modo sincero. É derramar o coração e a alma de modo sincero. As nossas orações, elas devem ser feitas com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. E por aqui cai por terra, todo tipo de oração mecânica produzida por lábios ou pensamentos. Com o coração, nada de oração mecânica. Aqui nós devemos também nos lembrar das duras palavras de Jesus contra os fariseus em Mateus capítulo 15, versículo 18, quando nosso Senhor Jesus Cristo disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós podemos cometer esse erro, ainda que o texto está tratando acerca de palavras de elogios ao nosso Deus, nós podemos cometer esse mesmo erro, porque parte da nossa oração é elogiando, é honrando o nosso Deus. Podemos então estar honrando nas nossas orações Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração pode estar longe do Senhor. Isso é algo abominável, algo que deve ser evitado. Não podemos cair no mesmo erro dos fariseus. Quando nós olhamos para Oséias, no capítulo 7, Deus está repreendendo o povo de Deus. O povo de Deus havia se afastado de Deus de uma forma inacreditável. E lá no capítulo 7, no finalzinho do versículo 14, Deus dá a razão da ira de Deus contra aquele povo. Deus diz assim: não clamam a mim de coração. A sentença final é: não clamam a mim de coração.
Vocês estão nessa situação. Eu estou me levantando contra vocês, porque vocês não têm clamado a mim de todo o seu coração. Vale lembrar do famoso texto de Jeremias, que eu tenho certeza que você conhece, 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja que o coração é fundamental. Veja que o coração é importante. Uma vez eu disse aqui para vocês que nós não devemos esquecer nem o cérebro, nem o coração no domingo. Tem que trazer o cérebro e o coração. O coração é necessário. Na oração, o coração se faz também necessário. Outrora, nós aprendemos também que a palavra sincero, o texto fala, é derramar de modo sincero o coração. Já vimos que a palavra sincero ou sincera é, na verdade, a junção de duas palavrinhas no latim, que literalmente significam sem cera. Você deve se lembrar disso. No passado, quando se vendia vasos de porcelanas, era comum os vendedores, no afã de esconder as rachaduras, aplicar uma cera. A cera servia para encobrir os defeitos. Então se tornou comum os clientes perguntarem para os vendedores: este vaso é sem cera? Ou este vaso é sem cera? É isso mesmo que eu estou vendo? Você não está tentando me enganar? O vaso não é só de aparência, ele realmente é assim, ele é bonito desse jeito, ou ele está cheio de rachadura? Aqui nós temos a origem da palavra sincero. A oração é derramar de modo sincero. A oração sincera, irmãos, é aquela que não tenta esconder nada de Deus, porque a gente sabe que não tem como. A gente tenta esconder dos homens, mas a oração sincera, ela não esconde, nem tenta esconder nem de Deus, nem tampouco dos homens. É aquela que é feita de todo o coração diante de Deus, diante da igreja, sem se preocupar em aparentar ser perfeita. Muitos de nós somos tentados a cobrir as nossas orações com cera, simplesmente para dar aparência de piedade aos homens. Nós escolhemos palavras para agradar os ouvidos das pessoas quando oramos em público. Essa é uma tentação que todos nós corremos. Às vezes, nos recusamos a orar em público simplesmente porque nós tememos o que os outros pensarão acerca da nossa imperfeita oração. Quando nós agimos assim, na verdade, nós não estamos orando a Deus. Nós estamos orando aos homens. E para agradar os ouvidos dessas pessoas que nos ouvem, cobrimos nossas palavras com cera para aparentarmos mais espiritualidade. Usamos uns jargões bonitos, falamos de maneira bonita, porque nós, na verdade, não estamos falando com Deus, estamos falando com as pessoas. É verdade que a oração pública, no culto público, deve ser uma oração para que as pessoas escutem. Por isso usamos microfone na hora da oração. Porém, esse irmão que ora, ou essas irmãs que oram aqui, eles estão apenas orando, nos ajudando também a falar com Deus. Ela está falando com Deus, num tom que você pode ouvir, para que você também ore junto. Porque a sinceridade deve ser um dos elementos essenciais da oração que Deus aceita. Porque Deus requer sinceridade. Sabe por quê? Porque a sinceridade leva a alma a abrir o coração perante Deus com toda simplicidade. Com toda simplicidade. É essa sinceridade que leva o crente a abrir a sua alma diante de Deus com simplicidade, sem palavras rebuscadas. Leva o crente a apresentar o caso claramente e inequivocadamente. Leva o crente a se condenar a si mesmo diante de Deus. Eu sou miserável pecador, não há falsidade. A sinceridade não admite a falsidade. A sinceridade leva o crente a clamar a Deus desde o mais profundo do seu coração, sem máscara. Porque a sinceridade, ela não usa duas máscaras. Uma que ela usa no domingo para aparentar piedosa diante dos homens e outra para breves momentos na sua adoração sozinho em casa. A sinceridade não usa máscaras. A sinceridade, ela se oferece aos olhos perscrutados de Deus e anela se ocupar no dever da oração. A pessoa sincera,
ela nela se ocupar no dever da oração. E essa pessoa, ela não vai considerar esforços, ou ela não vai considerar o esforço dos lábios. Ela não vai apresentar um lábio com a intenção de agradar as pessoas, porque ela sabe que Deus vê, na verdade, o seu coração. E nós bem sabemos que é do coração que procede as nossas palavras, porque a boca fala do que está cheio o coração. A oração é derramar de modo sincero, consciente, o coração. Vamos então para a segunda palavrinha, o segundo ponto. A oração é o derramar de modo sincero e consciente. Se por um lado a oração deve ser feita com o coração, sem falsidade ou sem o desejo de agradar os homens, por outro lado a oração deve ser consciente. É preciso que as palavras que saem dos nossos lábios sejam acompanhadas de uma sincera consciência diante de Deus. É necessário que aquele que ora tenha uma genuína sensibilidade ao se colocar em oração diante do Pai. É preciso ser consciente, por exemplo, do pecado, da graça de Deus, da grandeza de Deus, dos seus atributos. É preciso estar consciente da rica misericórdia de Deus, essa que estudamos no capítulo 2. Aqui, mais uma vez, nós encontramos uma conexão com a doutrina e a prática. Toda a nossa teologia influenciará a maneira que oramos. Influenciará na maneira que oramos. Não se iluda. Por isso eu sempre digo que há muitos idólatras no meio evangélico. Muitos idólatras. Pessoas que não conhecem o Deus das Escrituras, não têm consciência acerca desse Deus, não têm nenhum conhecimento. E domingo após domingo, essa pessoa vai em um local chamado igreja. Se o evangelho não é pregado, aquilo não é uma igreja, mas ela vai para esse lugar, ali ela adora esse Deus que ela criou em sua mente. Ela ora a esse Deus inventado por ela. Esse Deus não é o Deus das Escrituras. Podemos dizer que tais pessoas, elas oram de forma consciente, mas oram a um Deus que está no seu inconsciente. Isso é idolatria. Nós precisamos conhecer aquele que ouvirá as nossas orações. E não são os nossos irmãos, é o nosso Deus. Precisamos conhecê-lo. Saber a quem dirigimos a nossa oração é tão consolador. Conhecer os atributos de Deus é tão consolador quando passamos por momentos difíceis. Conhecer o Deus da palavra é consolador. E vai influenciar muito nossas orações. Em terceiro lugar, a oração é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso a alma para Deus. Como eu disse no começo, toda oração mecânica deve ser condenada. Deve ser rejeitada. Nossas orações devem ser marcadas por afeição. Isso é, por carinho, por admiração. O que estou querendo dizer, irmãos, é que devemos ter Deus em alta conta em nossa consciência. Afinal, a quem dirigimos nossas orações? Nós oramos ao Deus Criador dos céus e da terra, oramos àquele que governa todo o universo, aquele que sustenta tudo pelo poder da sua palavra, aquele que está no teu alto e sublime trono, cuidando de tudo, sustentando tudo. Nós oramos, olha que privilégio, ao Rei do universo. Quando você ora, você está falando com o Rei do universo, o seu Criador. O nosso Redentor, o nosso Justificador, aquele que é santo, aquele que é misericordioso, aquele que é cheio de graça. E não só isso, mas além disso, quando oramos, estamos falando com o nosso Papai Celestial. Estamos falando com o nosso Pai. Aquele que nos amou com um amor incondicional, que nos resgatou das trevas. Aquele que nos adotou e agora nos chama de filhos. Por isso devemos orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Também podemos orar assim: Pai nosso que estás aqui. Porque Deus, ao mesmo tempo, Ele é transcendente e imanente. Ele está no alto e sublime trono, mas Ele também está aqui. E nós podemos falar com Ele a todo instante. Eu não sei se você sabe, mas enquanto estávamos orando, Ele estava aqui ouvindo as nossas orações. A gente não enviou por e-mail, vai chegar para Ele, Ele vai abrir. Ele ouviu porque Ele está aqui. Nós sabemos que estamos co-orandeu,
Por isso, Pai nosso que estás aqui hoje, preste atenção, irmãos. Quando nós oramos, nós estamos diante do nosso Pai Celestial. E essa verdade deve fazer a nossa alma suspirar por Deus. Deve despertar em nós o desejo de estar nos santos átrios de Deus, no Santo dos Santos o tempo todo, ou seja, na presença dEle. O Salmo 84, ele foi escrito pelos filhos de Corá quando Israel estava distante do seu templo. Por alguma razão, eles estavam distantes, eles não podiam mais ir ao templo, estavam, na verdade, em outra nação. E veja como os versos 1 e 2 destacam essa afeição do salmista por Deus. E você vai ver isso em vários salmos, inclusive no que o nosso irmão Felipe leu. Depois você dá uma lida nele de novo, que você vai perceber essa afeição do salmista para com Deus. Olha o que o salmista disse. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Eu não sei se você sabe, mas o tabernáculo, ele era o local, ou uma espécie de templo móvel, nesses dias aqui em que o salmista escreveu, já era um templo propriamente dito, mas ainda assim era chamado de tabernáculo, porque a palavra tabernáculo significa habitação. Naquele tempo, na antiga aliança, o templo era o local onde a presença de Deus se manifestava de forma focalizada. Era no templo que a adoração era centrada, todos iam para o templo para adorar. Isso até os dias de Jesus. Agora o salmista distante de Deus, da presença de Deus, ele diz, quão amáveis, ele se lembra do templo, do tabernáculo, diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Minha alma suspira, ela desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Você consegue perceber o afeto do salmista por Deus? O salmista tem o templo em alta conta, porque ele sabe que o templo representava a presença de Deus. E estar longe do templo, longe dos átrios, era estar longe de Deus. E ele está aqui anelando por estar ali novamente. Queridos irmãos, quando as afeições estão de fato engajadas na oração, então todo homem estará engajado de tal modo que a alma dele vai preferir consumir-se pelas coisas de Deus. Por assim dizer, tal pessoa vai passar a se preocupar mais e mais com as coisas de Deus, com as coisas do seu Pai Celeste, do que com as coisas próprias desse mundo caído. O salmista, ele poderia estar pedindo outras coisas, afinal, ele estava longe do templo, ele estava num cativeiro. Mas a oração dele é uma oração que não se preocupa com isso. Ele simplesmente diz, eu gostaria de estar nos átrios. Porque seus átrios, os teus tabernáculos são amáveis. A minha alma está aqui suspirando por esses átrios. Como eu gostaria de estar lá. Tais pessoas, quando são engajadas em suas afeições por Deus, passam a valorizar aquilo que Deus realmente valoriza. Se preocupa mais com a palavra de Deus, em obedecê-la. Tais pessoas passam a se preocupar mais com as necessidades e dores do povo de Deus. E assim como a corça suspira por água, tais pessoas suspirariam por estar no dia do Senhor, reunido em culto com seus irmãos, nesse dia solene. Não trocaríamos esse dia por nada, porque esse é o dia que Deus preparou para nós, o dia do Senhor, o domingo, no qual nós nos reunimos com toda a comunidade, com todos os santos que foram salvos, redimidos, assim como nós, e prestamos um culto solene, coletivo a Ele. Nós valorizaríamos isso. Nós não trocaríamos isso aqui por nada. Por nada. Porque nós passaríamos a entender que isso é um grande privilégio. Eu fico pensando o que o salmista pensaria de muitos de nós aqui. Hoje nós não temos um templo. Isso aqui não é um templo. Isso aqui é uma quadra de futebol. Isso aqui não é um templo. Nós não temos templo. Nós vamos ver daqui a pouco que a gente não precisa mais disso. Mas eu fico pensando o que o salmista pensaria de nós, com todas as oportunidades que nós temos de estar aqui todo domingo, na presença do Senhor, orando, cultuando a Deus coletivamente. E mesmo assim, negligenciamos por vezes.
Irmãos, eu sou mentiroso se com meus lábios eu profiro através de louvores a Deus, através da minha oração, se carrego o nome de cristão por onde passo, mas desprezo as coisas de Deus. Se assim eu faço, eu sou mentiroso. Não adianta eu falar que eu sou um cristão. Não adianta eu entoar louvores, carregar o nome de Deus e menosprezar aquilo que Deus ama. Eu acredito que agindo assim eu sou pior do que um demônio. Porque um demônio, ele deixa bem claro que ele é inimigo de Deus. Eu não. Eu digo que sou cristão, eu digo que pertenço a ele, mas eu ajo como se não fosse. É porque eu não tenho afeto, não tenho afeição por Deus. Talvez eu precise estudar um pouquinho mais os atributos de Deus para gerar no meu coração esse afeto. E quando isso acontecer, eu vou valorizar a comunhão com os santos, a presença dos irmãos e a palavra de Deus. Com certeza. Se a oração é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso a alma para Deus, é óbvio, precisamos conhecê-lo. Não tem como nutrir afeto por alguém que você não conhece. Afeição, não tem como, você precisa conhecer. É algo que você vai trabalhando. Sendo assim que a nossa teologia produza em nós uma grande afeição pelo nosso Deus. Do contrário, nossas orações serão vazias, sem sentido algum. Serão apenas uma latinha vazia fazendo barulho. Mas é vazia. O que é oração? Em quarto lugar, a oração é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso a alma para Deus por meio de Cristo. Aqui está uma verdade que não podemos deixar passar batida. Deus só nos escuta porque temos o mediador. Deus ouviu todas as nossas orações aqui hoje, por mais imperfeita que ela seja. Deus ouviu todas as orações. Sabe por quê? Porque Deus não procurou na sua oração perfeição. Deus procurou o seu coração sincero. Você pode não saber falar direito. Você pode não saber pronunciar palavras bonitas. Mas o que Deus olha é o seu coração sincero. É o afeto que você tem por Ele. Mas tudo isso só é possível por causa de Cristo Jesus. Porque se não fosse Cristo Jesus, nós seríamos como os hipócritas. Como os religiosos que ficavam repetindo, porque pensam que Deus vai ouvi-los. Nesse ponto aqui é impossível que não venha à nossa memória o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 20. Agora veja como esse texto se enquadra perfeitamente em tudo que nós temos visto até esse presente momento. O texto diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne. Olha que fantástico. Na antiga aliança, somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Era um compartimento pequenininho, onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote entrava naquele recinto, e não era todos os dias, nem toda hora. Agora, na nova aliança, nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Por quê? Por causa do sangue de Cristo. O sangue de Cristo abriu um novo caminho que Ele nos consagrou pelo seu véu, ou seja, pelo seu corpo, pela tua morte. Agora nós não precisamos mais de um sumo sacerdote, nós temos o grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo. Nós sabemos que a função do sacerdote na antiga aliança, ou do sumo sacerdote, era representar o povo diante de Deus. Nós não precisamos mais disso. Eu não sou sacerdote. Nós não precisamos disso. Nós temos um sumo sacerdote, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Se eu tenho um grande sacerdote, se eu tenho um livre acesso, se Jesus com o seu sangue conquistou, abriu esse novo caminho, se o véu foi rasgado, o que eu devo fazer? Olha lá no texto. Aproximemo-nos com coração sem cera, com sincero coração e plena certeza da fé, a consciência, a plena certeza da fé, aquele conjunto de doutrinas que está na sua mente, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura.
O que eu devo fazer com todo esse meu conhecimento, com toda essa profissão? Eu tenho que guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu conheço quem fez a promessa. Não porque falaram, mas é porque eu conheço. Eu chequei nas Sagradas Escrituras, ele é fiel. Desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, eu vi inúmeras promessas sendo cumpridas. Algumas ainda vão ser cumpridas. Mas se ele cumpriu as outras, certamente ele vai cumprir essa. Então eu vou permanecer firme, sem vacilar, que eu sei quem fez a promessa. Agora veja a questão prática desse conhecimento, desse privilégio que nós temos. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha o papel das boas obras. O conhecimento de que agora você tem livre acesso aos santos dos santos, pelo sangue de Jesus Cristo. Porque você entende que há um novo e vivo caminho, que Ele consagrou pelo véu, ou seja, pelo seu corpo, que você tem um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E que você agora pode se aproximar com um coração sincero. Tudo isso deve redundar em boas obras. E agora no finalzinho, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Porque não faz sentido. Se você entende que você tem livre acesso, que você pode adorar a Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, e também coletivamente, porque Cristo Jesus abriu esse novo caminho para você, que Ele é seu sumo sacerdote, ou o grande sacerdote, não faz sentido você deixar de congregar. Você iria anelar por estar aqui todos os domingos. Você ia reclamar por que nós não temos mais cultos durante a semana. Você faria todo o esforço para estar aqui, porque você conhece os privilégios que Cristo conquistou na cruz por mim e por você. Então a oração é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma para Deus, não para os homens, por meio de Cristo. E agora, também no poder e ajuda do Espírito Santo. Com esse quinto ponto, nós entramos no segundo universal do texto. Veja aí. Primeiro universal, acabamos de ver, toda oração e súplica. Agora o segundo universal, em todo o tempo no Espírito. Veja o texto, mais uma vez. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Essa não é a primeira orientação que Paulo dá nesse sentido. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nós somos orientados a orar continuamente. Isso significa que a oração deve fazer parte do cotidiano do cristão. É impossível você orar 24 horas. Até porque, boa parte disso você passa dormindo. Outra parte você passa conversando com outras pessoas. Mas o que Paulo quer nos orientar é que a gente deve aproveitar todas as oportunidades. A todo instante para falar com Deus. Nós podemos falar com Deus no carro, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. Nós devemos enxergar a oração como um tremendo privilégio, porque é isso que ela é. Falar com Deus sem a necessidade de ir a um templo, sem a necessidade de prestar um sacrifício, sem a necessidade de ter um sumo sacerdote humano para nos representar diante de Deus, isso é ou não é um privilégio? Nós temos o privilégio de falar com Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. Lembra da conversa da mulher samaritana no poço de Jacó, quando Jesus conversa com ela, vai até ela à luz do dia? Essa mulher ela estava com dúvida acerca do local correto de adoração. Porque os judeus diziam que a adoração deveria ser no monte, em Jerusalém. E os samaritanos acreditavam que era no monte, em Samaria. E ela pergunta para Jesus, ok, onde é que devemos adorar? É aqui ou lá? Vocês falam que é lá, a gente acredita que é aqui, como é que faz? Olha a resposta de Jesus. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Lembra do véu? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não precisamos de um templo para falar com Deus. Nós não precisamos de sacrifício, de sacerdote, não precisamos de nada disso.
Nós podemos falar com Deus tanto coletivamente, no culto público, no dia do Senhor, quanto nas nossas casas, no nosso trabalho, no nosso carro. É preciso entender que isso é um privilégio. Se a gente entender que é um privilégio, as nossas orações já vão começar a deixar de ser mecânicas. O fato é que podemos falar com Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas é preciso também notar o acréscimo feito pelo apóstolo Paulo, orando em todo o tempo no Espírito. O Espírito Santo, mais uma vez, aparece nas penas de Paulo, que ele apareceu em todos os capítulos. O Espírito Santo é fundamental, é essencial para o cristianismo, para a vida cristã, principalmente para viver de maneira digna. Paulo nos orientou já a nos enchermos do Espírito Santo. A nossa definição de oração é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso a alma para Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo. Mas que maravilhosa notícia! Talvez até o presente momento você esteja se questionando: puxa, pastor, eu até quero orar, eu entendi que é um privilégio, muito legal isso aí, não preciso de um sumo sacerdote, mas eu nem sei orar. Eu não sei orar. Eu não sei orar direito, pastor. Eu faço coro com você. Eu também não sei. Na verdade, se você não sabe, você está no lugar certo. Porque ninguém, de fato, sabe orar como convém. O apóstolo Paulo é que disse isso. Se você duvida, o apóstolo Paulo é que disse isso. Romanos 8, 26. Olha o que Paulo disse àqueles irmãos da igreja de Roma. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Que maravilha! Somos fracos mesmo em nossa vida de oração, somos. Mas Ele nos assiste no nosso momento de fraqueza. Aí o texto continua, porque não sabemos orar como convém. Paulo não disse assim, porque vocês não sabem orar como convém. Paulo diz, não sabemos, ele se coloca junto. Porque de fato, nós seres humanos, pecadores, falhos, não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha o papel do Espírito Santo na nossa vida de oração. Eu costumo comparar as nossas orações como uma transmissão de onda de rádio. Sabe quando você... Agora não tem mais carro assim, mas antigamente você ia sintonizar o rádio. Aí você estava ali tentando ouvir... Desculpa acordar alguém aí, não era a minha intenção. Você não consegue entender nada. As ondas estão aí todas bagunçadas, você não consegue entender absolutamente nada, não há sintonia, só chiadeira. Assim são as nossas orações. Elas são falhas, cheias de ruídos, fracas. Isso por causa da nossa natureza, por causa do pecado. As nossas orações às vezes até são ausentes de palavras, são marcadas por lágrimas, gemidos. Mas sabe o que o Espírito Santo faz com as nossas orações? Ele decodifica. De forma que ela chega no trono da graça, como um aroma suave diante de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. Veja que nós não precisamos nos preocupar com a oração perfeita, porque ela não existe. Nós não sabemos orar como convém. O que importa, na verdade, é o coração sincero, as palavras marcadas por afeto, feito com todo o nosso coração. O Espírito Santo, ou seja, na ajuda dele, ele vai pegar as nossas orações e vai apresentá-las a Deus. Tenha certeza, elas chegarão lá perfeitas. Talvez agora você ficou empolgado. Então já que é assim, segunda-feira eu vou começar a minha vida de oração. Segunda-feira eu começo a minha vida de oração. Nós vamos orar bastante. Igual regime, né? Toda segunda a gente está começando o regime. Segunda-feira eu vou começar a vida de oração. Deixa eu dizer para você que está se sentindo motivado agora, e meu objetivo, na verdade, não é te desanimar. É apenas trazer a realidade. É preciso te informar que a vida de oração, assim como o regime, exige muita disciplina. Mas muita disciplina. Não pense que vai ser fácil. Não vai ser fácil para nós. Satanás o tempo inteiro vai nos desestimular.
vai colocar outros afazeres, vai fazer com que a nossa mente foque em outras coisas e a gente é capaz de passar o dia inteiro sem falar com Deus. Eu não quero te desanimar, mas a oração exige muita disciplina. A nossa tendência será, por vezes, passar o dia inteiro sem sequer ir a Deus em oração. Talvez a gente se lembre na hora do almoço. Quando alguém dá um cutucão, você está com a boca cheia já, aí você vai orar. Talvez essa seja a única hora que a gente se lembre de orar naquele dia. Porque não vai ser fácil. Mas Paulo sabia disso. E por conta disso ele emite o terceiro universal do texto. O terceiro universal é com toda perseverança. Então a oração é com toda súplica e oração, em todo o tempo, com a ajuda do Espírito Santo e com toda perseverança. Isso significa que nós precisamos perseverar. Paulo sabe que nós estamos num contexto de guerra. E por isso ele ordena os soldados de Cristo que vigiem, olha aí para o texto, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica. Nós estamos numa guerra. É preciso vigiar porque Satanás pode nos atacar a qualquer momento. É preciso estar atento e a oração é uma maneira de estar vigiando, em alerta. Nós somos convocados a vigiar com toda a perseverança e súplica. Lá em Romanos 12, nós encontramos uma ordem semelhante. Paulo diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. É preciso perseverar. Não vai ser fácil. Vai ser muito difícil. Que as palavras que foram proferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo a Pedro na ocasião em que o Senhor estava no Getsêmani, que essas palavras, elas também ecoem em nossas mentes nesse momento. Jesus disse aos seus discípulos naquele momento, se dirigindo a Pedro, sobretudo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando com os seus discípulos lá no Getsêmani, que dormiram, que não vigiaram. E Ele está falando conosco hoje. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A prática da oração exige de nós, então, perseverança. Para isso, nós contamos com o poder do Espírito Santo, que habita em nós. E eu vou concluir com o quarto universal. Toda oração e súplica, em todo tempo, com toda perseverança, por fim, por todos os santos. No texto, somos lembrados que fazemos parte de um corpo. Paulo pede aos crentes de Éfeso que orem por todos os santos. Fazemos parte de um corpo. Devemos nos lembrar dos nossos irmãos, os irmãos dessa comunidade, em nossas orações. No grupo lá que nós participamos, Koinonia, por vezes irmãos pedem orações. Eu espero que as nossas orações não se resumam apenas num emoji. Eu espero que de fato a gente ore e que se lembre daquele irmão que pediu por oração. Ou daqueles irmãos. Nós devemos nos lembrar dos nossos irmãos, devemos orar uns pelos outros. Se amanhã cedo, você ao acordar, se lembrar que a oração é uma dádiva divina para você, se você se lembrar que a oração é um tremendo privilégio, o privilégio de falar com o Pai Celestial, se você ao acordar, você se lembrar que a oração é fundamental para que você se mantenha firme nas provações, se você se lembrar que junto com a palavra de Deus, a oração também é um meio de graça, e você desejar começar o dia com oração, passar o dia em oração, mas você talvez pense assim, tá, eu entendi tudo isso, eu quero orar, eu entendi que eu preciso, mas por onde eu começo? A oração não é uma prática comum em minha vida. Eu só oro na hora do almoço e olhe lá. Eu não tenho essa prática. Eu não sei orar em todo o tempo, como o texto manda. Por onde eu começo? Simples. Siga a instrução de Paulo nesse texto. E ore por todos os santos desta comunidade e de outras que você conhece também. Entra na sala do WhatsApp lá, o Koinonia, vê a lista dos irmãos que estão ali. Olha os nomes. Ore por eles. Ore um
Ore por todos eles, um por um. Pense em irmãos específicos também, que você sabe que está passando por uma grande dificuldade, por uma luta. Ore por ele, ou por eles. Ore também pela nossa igreja, para que Deus nos ajude a nos mantermos fiéis, que Deus nos livre de falsos cristãos, que Deus nos livre de falsos mestres. Ore por essa igreja, ore glorificando a Deus por fazer parte dessa comunidade. É imperfeita essa comunidade, é verdade, mas ela é imperfeita porque nós estamos aqui. Senão ela seria perfeita. Nós estamos lutando para ser parecidos com Cristo. Ore por essa comunidade, para que ela se pareça cada vez mais com Cristo. Eu tenho certeza absoluta que você não vai conseguir orar por tudo isso em um único dia. Não vai. Você vai precisar de mais dias. E você vai sendo atualizado no grupo Koinonia de dificuldades e lutas de outros irmãos. E eu espero de coração, que as nossas orações não se restringam a um emoji. Só isso. Colocar lá só para o irmão se sentir cuidado. Mas não é para isso que o irmão está pedindo oração. Ele não quer um emoji. Ele quer que você se compadeça com ele. E vá até Deus em oração. O desafio de orar por todos os santos está lançado. Compete a nós amanhã cedo, bem cedo, em obediência à palavra de Deus, sermos resolutos com toda a perseverança e nos apropriar desse maravilhoso meio de graça chamado oração.